Amém? Pode sentar-se, por favor. Você acabou de dizer o seguinte, Daniel, bota lá na projeção do cântico, por gentileza. Então o quê? Vem me incendiar. Meu coração é o teu? Tem gente que procura um motivo para ser importante. E às vezes nós procuramos... Irmão, eu vou parar um pouquinho aqui que eu preciso fazer essa consideração. Irmão José, eu estou muito feliz pelo que Deus fez na tua vida, irmão José. Amém? Ele passou por dificuldades de saúde e Deus cuidou do irmão José. Vamos louvar o Senhor por isso. Deus abençoe a sua vida, amado. Deus abençoe a sua casa, seus familiares, seus filhos, seus netos. Te dê saúde para a glória do nome dele. Mas eu estava dizendo o seguinte, quero que alguém acenda a luz por gentileza para me ajudar. Às vezes nós procuramos fazer coisas que nos tornem importante. E aqueles que estão indecisos quanto à sua atividade profissional, isso é bom, você precisa ter alguma coisa que te faça importante. Alguns estão desejosos que esses sonhos, e esses sonhos ao serem realizados, nos trazem esse ar de importância. Mas irmão, não tem coisa mais importante do que você ser altar do Senhor nesta sociedade. Eu vou repetir. É bom ser um médico, um engenheiro, é bom ser um advogado, ser qualquer coisa, ter dinheiro, fazer grandes viagens pelo mundo, ser um homem com muitos seguidores. Nada disso é mais importante do que você ser altar do Senhor aqui nessa terra. Nada substitui a glória de Deus na vida de alguém que permite Deus estar. Amém, queridos? Quero mais uma vez parabenizar aqui as irmãs pelo Dia Internacional da Mulher, todas as senhoras, as irmãs, meninas, que Deus possa abençoá-las. E abrir uma exceção não quer dizer que essa exceção é por conta da falta do nosso interesse de concluir o sermão. Mas nós já terminamos uma carta de Paulo e iríamos iniciar hoje, pela manhã e à noite, o livro de Gálatas, que eu vou só fazê-lo na quarta-feira. E esta exceção, por ser o Dia Internacional da Mulher, e estarmos comemorando pela manhã e agora à noite esse tema, eu queria que você abrisse lá no livro de Lucas, capítulo 10, do verso 38 até o versículo 42. E assentado como você se encontra, faça essa leitura comigo. Lucas 10, de 38 a 42. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher, chamada Marta, o hospedou em sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta, agitada de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, então se aproximou de Jesus e disse: ó Senhor, não te incomoda com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para te servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que segredo é este que Jesus deixou com este ensinamento? É interessante que eu quero de trás para frente, e essa é uma forma de você compreender de uma forma contextual. Jesus amava essa casa.
Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. Jesus amava essa família. Obrigado, amado irmão. E mais tarde Lázaro morre. Há uma necessidade dessa contextualização. Era um lugar que Jesus ia com muita frequência. Que Jesus participava com muita frequência. Porque a Bíblia diz que Lázaro era amigo de Jesus. Daí você consegue perceber como Jesus tinha autoridade naquela casa. Alguém chega e a dona da casa diz para o visitante: manda minha irmã me ajudar para te servir. Nessa introdução já fica uma curiosidade. Ela tinha prazer de servir, mas chegou um determinado momento que fica claro que ela estava o quê? Cansada de fazer. E agora ela, cansada de fazer, pediu para Jesus mandar a irmã dela ajudar. Senhor, manda minha irmã me ajudar. Eu estou cansada de fazer sozinha o que eu estou fazendo. E eu quero que você pare um pouquinho e pense quantas vezes você está num determinado lugar e você se encontra cansado de fazer. Algumas vezes você até desiste de fazer. Você vê que está fazendo sozinha. E é uma frase muito comum, remando contra a maré. Todo mundo fazendo coisas diferentes de você, mas você insiste, porque você conseguiu perceber que era para o Senhor. Não é para sua mãe, não é para o seu pai, não é para o seu pastor, não é porque alguém lhe convidou a vir aqui. Mas o que você está fazendo aqui é para o Senhor. Mas você pode estar com a mesma sensação de Marta. Eu continuo fazendo as mesmas coisas, repetindo as mesmas coisas, e às vezes dá até essa impressão para quem convive com a igreja, com as coisas eclesiásticas, com os cultos. Parece até que o culto de domingo passado se repete. A gente troca o sermão, a gente troca a música, a ordem da liturgia. Mas para quem faz para o Senhor sabe que cada vez que nós nos reunimos aqui, o resultado disso é diferente. Como é bom entender esse resultado. E é baseado nesta experiência, eu quero proporcionar a você a possibilidade de entender o resultado daquilo que você está fazendo essa noite aqui. Algumas vezes, de uma maneira equivocada, você chega num lugar para adorar e não consegue adorar. Para orar e não consegue orar. Para ouvir a palavra e não consegue ouvir a palavra, independente de quem esteja fazendo. Para trabalhar para o Senhor e não consegue fazer aquilo com alegria. A pessoa não consegue traduzir a paixão, porque tudo que nós fazemos com paixão, nós fazemos melhor. Muito melhor. A primeira consideração da noite. Volta ao versículo 38, você vai encontrar comigo uma coisa interessante. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta, o que ela fez? Leiam o texto. Hospedou na sua casa. O que foi que eles fizeram com Jesus? Eu já mostrei aos irmãos que o contexto era uma casa frequente. Jesus frequentava aquele lugar. Mas por que está escrito com clareza que ele foi hóspede? O que é um hóspede? Que é uma pessoa que foi convidada, que não é proprietário, que não é dono de nada, que não pode abrir a geladeira. Isso é um hóspede. Se você vai receber alguém na sua casa que tem esse nível de liberdade, não é hóspede. É parente. E às vezes dá até problema, né?
Dá muito problema. Mas ali ficou uma coisa implícita. Aquele lugar ali tinha dono. E se tem dono, Jesus só poderia ir se fosse o quê? Convidado. Você é dono da sua vida. Você faz da sua vida aquilo que bem entende, da maneira como bem entende, da forma como bem entende. Mas Jesus quer ser convidado a fazer parte da tua vida. Essa é a lição desse versículo. Às vezes nós estamos na igreja achando que Jesus faz parte da nossa vida, quando na verdade nós não chamamos Jesus para fazer as coisas que nós fazemos. Ou por desatenção, ou porque temos medo do que vamos mostrar a Jesus, ou porque temos medo de decepcionar o nosso Senhor, ou porque não queremos de fato que Ele se envolva com a nossa vida. Ele continua todas as vezes desejando, mas Ele continua como hóspede. Você não dá liberdade para Ele. Você não permite Ele abrir a geladeira do seu coração. E quantos de nós temos coisas que estão lá na geladeira? Quantos de nós temos as nossas emoções congeladas? Quantos de nós estamos com os nossos pensamentos congelados? Quantos de nós estamos com o nosso coração congelado, já à beira da morte? E tratando Jesus como hóspede. Se Jesus for hóspede, é porque você deu limite ao que Ele pode ou não fazer dentro da tua casa. Mas mesmo assim, o verso seguinte vai avançando, porque Jesus queria mais daquela família, assim como Ele quer mais de você. O verso 39, Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada-se aos pés de quem? Eles sabiam que Jesus era o Senhor, assim como você sabe que Jesus é o Senhor, assim como eu sei que Jesus é o Senhor, mas eu preciso tratar Jesus de maneira diferente, e este é o primeiro objetivo que nós temos esta noite. O meu culto não pode ser um culto igual ao culto que eu fiz há meia hora atrás. Eu preciso permitir que o Espírito Santo promova coisas diferentes na minha vida, ou não? Você quer um culto igual domingo passado? Não, eu não quero. É chato. É monótono. Eu vou chegar uma hora, eu não vou querer mais. Eu vou desistir disso. E o que acontece? Tem duas pessoas com comportamentos diferentes. Mas eu gostaria de fazer você entender que às vezes eu sou Marta e às vezes eu sou Maria. Então vamos entender o comportamento de uma e depois o comportamento da outra, para saber como que nós temos nos relacionado com Jesus. Verso 40. Marta, leiam comigo, comportamento agitado de um lado para o outro. Você já chegou na casa de Deus assim, como Marta? Agitado de um lado para o outro. Não precisa tentar comparar o seu comportamento a pessoas aqui não, mas muitas vezes nós vemos alguns com uma agitação fora do normal. O coração já bate, você se aproxima, ele está suando, a pupila está dilatada, a mão dela, o sudoríparo, ou seja, aquilo você consegue sentir o cheiro do outro, de tanta ansiedade que tem no ar. Consegue entender isso? Consegue? O que mais? Ocupada com muitos serviços. Será que ocupar-se com muitos serviços me torna uma pessoa ansiosa? Não. Mas por eu não organizar a minha vida, esses serviços se tornaram um problema na vida de Marta. Consegue entender o que causa ansiedade? Não é porque você tem muita coisa para fazer, é porque você não consegue ordenar, fazer aquilo ficar numa ordem de importância na tua vida. Isso traz um mal-estar para você. Você não consegue perceber que você está fazendo. Você nunca acha que acabou. Você consegue entender o que é procrastinar.
deixar sempre para depois alguma coisa que você precisava fazer agora. E sabe o que eu e você precisamos fazer agora? Repita comigo assim: escolher a melhor parte. A melhor parte traz paz ao coração, traz alegria ao coração, dá vontade de voltar, dá vontade de culto não acabar. Porque quando está perto de Jesus, ninguém falava para Jesus assim: Jesus, teu sermão está durando 7 horas. Ninguém falava isso para Jesus. Jesus começava a pregar, não tinha hora para parar. E ele começava a ensinar, e os doentes chegavam e eram curados. Os que ali estavam com espíritos malignos eram libertos. Os que estavam com fome eram alimentados. Os que tinham medo de agora largar a tradição, o judaísmo, tudo que o prendia, as religiões que eles seguiam, agora querem seguir a Jesus. Porque não tinha ninguém que falasse com tanta autoridade, com tanta paixão, como Jesus. Não havia ninguém naquela época, e eu acredito que hoje também, Senhor, ninguém fala como o Senhor falou. Ele empolgava a multidão, e por onde ele passava, uma montoeira de gente ia atrás, para ouvi-lo. Então não eram as atividades. E o que mais? Continue. Então aproximou-se de Jesus e disse, olha que coisa, leiam comigo por gentileza. O Senhor não se importa com o fato de quem? Olha para mim um pouquinho, ela estava falando mal da irmã dela para Jesus. Pare de falar mal das pessoas para as pessoas, e se estressa. Pare de falar mal daqueles que vivem com você para as pessoas que vivem com você. Isso gera o estresse. Consegue entender? O que Marta estava fazendo? Chamou Jesus do lado. O senhor não está incomodado porque a minha irmã não está me ajudando? Qual foi a resposta de Jesus? Mas o Senhor respondeu, Marta, ô Marta, está dando mole, Marta. Você anda, o quê? Inquieta e se preocupa com muitas coisas. Jesus está dizendo essa noite para você isso. Irmão, para de ficar inquieto. Confie mais no Senhor. Deposite no Senhor a sua confiança. Acredite mais no Senhor. Exercite mais a sua fé. Deixa com Jesus. Não se preocupe. Pastor, mas na teoria é fácil. É porque não é com o Senhor. Volta por favor o versículo 38. Quando eles seguiam o quê? A viagem, Jesus entrou numa aldeia. Entrou para quê? Estava cansado. Entrou para quê? Lavar a mão, o pé, comer, dormir. Entrou para quê? Para ter harmonia com aquela família. Ele gostava de estar onde ele estava. Ele não foi para lá para ver o que estava acontecendo de errado naquele lugar. Então, dependendo da maneira como você entra em determinados lugares, da forma como você está aqui esta noite, da maneira como você enxerga as coisas que estão acontecendo lá no seu trabalho, ou lá na sua casa, ou na sua vida, no íntimo, aquilo que só você sabe, é a maneira que você vai se comportar. É a forma como você vai se comportar em relação ao problema. A segunda observação, o verso 40, por favor. Marta, a ele falou. O que é comum
Qual é o comportamento comum? Eu ficar agitado, eu ficar preocupado, eu me aproximar de Jesus pelas motivações erradas. Pelos motivos errados. E quando eu estou aqui com os motivos errados, eu entro e saio do mesmo jeito. Você chegou com o motivo errado, motivado errado. Você foi atraído aqui por motivos que não são Jesus. Você vai entrar e sair do mesmo jeito. É uma radiografia do sentimento que nós temos por Cristo. Maria não estava sendo negligente com as suas obrigações, mas era toda hora que Jesus estava lá? Não. Maria não estava sendo negligente com o seu amor, com sua paixão, com o seu desejo de auxiliar sua irmã. Mas era toda hora que Jesus poderia estar na convivência com ela? Não. Então Marta, pelas circunstâncias, não estava aproveitando a oportunidade de estar perto de Jesus. Ela não estava dando importância ao que Jesus podia fazer. Ainda que soubesse o que Jesus poderia fazer, ela ali estava preocupada em fazer tudo perfeito. Por isso ela precisava de ajuda. Irmão, você não precisa de ajuda para fazer o que Deus espera que você faça. Porque você também não consegue transferir as suas obrigações do mundo espiritual para alguém. O que Deus colocou nas suas mãos para fazer, faça com todas as suas forças. Aquilo que Ele confiou a você, não entregue para ninguém fazer por você. Não divida, não sabote, não terceirize aquilo que Deus colocou na sua vida para você fazer. Não menospreze a sua capacidade. Se você não souber fazer, fala assim com Jesus: Jesus, já que o Senhor me deu essa oportunidade de fazer, me ensina, me dê paciência, me dê força, me dê o recurso necessário. Já imaginou se Noé ouvisse Deus chamando ele para fazer a arca e ele falasse para Deus assim: não tem madeira. E aí? Mas Senhor, os bichinhos vão chegar até aqui como? Que eu não consigo chamar todos os bichinhos. É desculpa. Na verdade, a grande dificuldade de Marta, ela se acostumou em dar desculpa. Naquele momento ali, ela estava preocupada em fazer as coisas, para que ninguém a condenasse por não estar feito. Ela não estava preocupada com quem ela ia hospedar. Irmão, deixa para lá aquilo que não foi feito. Deixa para lá. Dê oportunidade para essa noite Deus organizar a tua vida a tal ponto que as coisas espirituais, as coisas que são do alto, tenha primazia, tenha primeiro lugar na tua vida. As coisas que dão realmente vontade de acordar amanhã. Não, se você parar para pensar as que estão aí para acontecer amanhã, dá vontade de dormir e não levantar. São vários níveis de problema, vários tipos de problema. Mas quando você olha para Jesus, o Senhor da tua casa, o Senhor da tua vida, o Senhor dos seus problemas, o Senhor do teu coração, aí você pode lembrar daquilo que Ele disse: eu deito e me levanto, porque o Senhor está comigo. E aí as outras coisas ficam um pouquinho mais fáceis, porque o Senhor está contigo. Eu gostaria que você ainda percebesse, terceira e última coisa que eu quero colocar aqui, o verso 40, no finalzinho, ela diz uma coisa curiosa, Marta.
não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu, leiam por gentileza, fique sozinha para quê? Isso é muito feio, irmão. Quando você acha que você está fazendo tudo o quê? Sozinho. Isso é muito ruim. Primeiro você acha que precisa que alguém te ajude, e você não precisa. Mas quando você está fazendo, você acha que está fazendo sozinho. Primeiro sentimento de quem acha que está no mundo espiritual fazendo as coisas sozinho. Ele ora, ele lê a Bíblia, ele prega, e não consegue ver o resultado, porque ele acha que está fazendo o quê? Sozinho. No mundo espiritual é coletivo, irmão. O mundo espiritual só funciona coletivamente. O céu é um lugar para todos, porque Deus amou o mundo coletivo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A adoração, quando você está em casa, sozinho, você fala, não, lá eu estou adorando sozinho. Não, naquela mesma hora, naquele mesmo lugar, que se torna santo, com certeza, a igreja de Jesus na terra. Eu vou repetir isso. Você aparentemente acha que você está sozinho, mas naquele exato minuto, podem existir, e certamente existem, centenas e milhares de pessoas fazendo a mesma coisa que você, que é adorando o Senhor, o nosso Deus. Você nunca está sozinho. Quando você está num ambiente onde você não vê ninguém perto de você, você sabe o que é a garantia da presença de Deus? É porque o próprio Deus garantiu que Ele estaria conosco até a sua volta. Nós nunca estamos sozinhos. É muito comum nós acharmos que estamos fazendo o nosso culto sozinho, culto devocional, sozinho. Quando na verdade, como eu fiquei feliz, o relatório da minha vida com Deus, 90 e quantas pessoas, pastor, fizeram 91? Ou no mesmo horário, ou em horários diferentes, ou esquecendo de apertar o botão envia. Mas estávamos, de alguma forma, ligados, sintonizados, da mesma natureza, com o mesmo desejo, que é estarmos na presença de Deus. Aí a coisa funciona. Quando Deus vê um ambiente, e não precisa de muitos, que às vezes a gente quer uma multidão. Ele diz 2 ou mais em meu, aí Ele vai fazer o quê? Está ali. Aí Ele opera, Ele salva, Ele liberta, Ele multiplica o pão. Ele faz as mesmas coisas que Ele fazia naquele tempo. Porque Deus está presente neste lugar. Deus está presente neste lugar. O que ele estava falando para Marta? Marta, agora vamos ver o comportamento de Maria. Verso 41. Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. É para vocês pararem de fazerem as coisas? Não. Mas é para organizar essas coisas na sua vida, para que você possa depender somente do Senhor. Agora o 42. Entretanto, ou mais apenas uma. Lembra que você está preocupada com muitas coisas. Você está preocupado com muitas coisas. O que Jesus está falando agora para você? Mas apenas uma é o que? Necessário. Então, se tem muitas coisas, você separa uma, a que for mais necessário. Quando você resolveu uma, aquela que você sentiu que era mais necessário, aí você vai para a segunda. Compreendeu?
Pastor, estou desempregado, mas é mais importante do que o teu casamento? É mais importante do que o teu filho? É mais importante do que a sua saúde? Porque o desemprego está associado ao pão. E sabe o que Deus promete para quem confia nele? Não fiqueis ansiosos pelo que é a vez de comer ou beber, porque o vosso Pai que está no céu alimenta as aves e dá a elas roupa e o que comer, mais do que foi com Salomão, o maior e o mais próspero rei da face da terra. Não fiqueis ansiosos com isso. Se ele falou para eu não ficar ansioso com isso, então isso não é primeiro, isso pode ser segundo. Eu preciso então conceder ao Senhor a oportunidade para que estas coisas, que eu acho que é primeiro, não é o primeiro. Consegue entender, irmão? Que às vezes nós colocamos como primeiro coisas que o Senhor falou. Na oração de Jesus, o Senhor diz o seguinte, porque Ele sabia que isso traria uma aflição muito grande para a gente. Leiam, lembrem disso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o nome, não venha a nós, não venha a sua vontade. Assim não deixe que Ele diz para não faltar nada. Você não ora assim? Você não sabe o que está lá escrito? E por que isso está tirando o seu sono? Por que isso, quando você chega aqui na casa do Senhor, impede você ter uma aproximação de Deus da maneira como Ele gostaria? Por que isso tem sido mais importante? Porque nós só praticamos a fé pelo que vemos. E fé é praticada pelo que nós não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. E à medida que eu agrado a Deus, isso é uma reciprocidade. Quanto mais eu estou perto de Deus, achegai-vos a mim e eu me achegarei a quem? A você. Quanto mais você chega perto de Deus, mais Deus chega perto de você. Como alguém perto de Deus pode faltar as coisas? Não, irmão, isso é um problema que está lá na ordem espiritual de Deus. Mas você está preocupado com a casa, preocupado em arrumar a cama, preocupado em botar na mesa o melhor pão, preocupado em acabar o seu... É isso. Isso está te agitando, isso está trazendo para você um desconforto. E aí Jesus chegou na sua casa, você vai e começa a falar mal das pessoas que você ama. Você começa a ter uma convivência desagradável com aqueles que estão 24 horas com você, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu cachorro. Aquilo se torna insuportável. Você acabou vivendo uma vida de intranquilidade desnecessariamente. E aí gera conflito, guerra, briga, confusão. E aonde tem essas coisas não tem Deus. Irmão, aonde tem esse tipo de comportamento, não tem Deus. Deus não habita nesses lugares. Mas se a intenção hoje é exaltar e dar a devida importância àquilo que nós estamos fazendo aqui, eu concluo que diz assim o Senhor Jesus: Maria, leiam. Irmão, você tem total direito de escolher ou viver como Jesus está te propondo, ou continuar com a vida que você tem. E outra coisa, para alguns acham, isso é livre-arbítrio. Não tem nada a ver com livre-arbítrio. Isso não tem nenhuma relação com livre-arbítrio. Isso é racionalidade. Eu assim vivo de um jeito, assim eu vou viver melhor. O que você vai optar? Como? Como? Eu quero viver melhor. Ansiedade entope meu coração. Ansiedade me faz tomar remédio. Ansiedade vai me fazer levantar de madrugada para ir para a academia, para eu poder tirar esse negócio dentro do meu coração, para sair no poros, para sair no suor. Ansiedade causa uma pulsão de coisa ruim em você. Mas Maria fez o quê?
escolheu. Você não quer dizer que agora, por eu ter escolhido, eu não vou ter que fazer essas coisas. Não, mas elas estarão o quê? Organizadas. Você sabe o que é uma pessoa com a mente desorganizada? São transtornos muito comuns. Bipolaridade, esquizofrenia e uma porção de outras coisas. Tem pessoas que estão se autodenominando doentes, quando na verdade elas só precisavam escolher a melhor parte. Quem medita na palavra de Deus, oxigena o cérebro. Vocês sabiam que isso é bom para o corpo? Sabia? Você parar lá, ficar 1 hora pensando em Deus. Quem adora, quer dizer cantar, não precisa ser afinado. Não precisa ser afinado, cantar, passar na sua, como chama? Que a Camille dirige? No coro da igreja. Não precisa estar cantando no coro da igreja, não. Pode ser no chuveiro, irmão. Pode ser lá no chuveiro. Quem adora, a música diz assim, pelo menos as frases que a gente ouve. Quem canta os males, espanta. Você consegue entender que você é um jardim regado pelo próprio Deus para florescer? Você não é uma terra seca, árida, que não dá e que não prospera, que não faz nada não. Isso é o que eles querem que nós aceitemos como verdade. E aí a nossa dificuldade é potencializada, porque quanto menos qualidade de vida com Deus, menos qualidade de vida. Quanto menos relacionamento com Deus, menos qualidade de vida. E a gente fica buscando coisa para ter qualidade de vida. Ah, pastor, eu preciso tirar férias. Eu acho também que você precisa tirar férias. Vai para a caverna de Absalão e fica lá 30 dias. Sem nada, sem celular, sem café da manhã, sem ar-condicionado. Tem um negócio aí na televisão, Largados e Pelados, sabe qual é? Já viram? Pega um negócio daquele, uma área daquela bem inóspita, certo? Onde tem mosquito, tem aranha, tem bicho, vai lá para o meio do mato. Joga isso aqui fora, ó, pelo menos 1 hora por dia, para você ver se a sua vida não melhora. Mas não, as pessoas não querem abrir mão disso. Elas não querem abrir mão daquilo que está intoxicando. E outra coisa, você vai, a sociedade diz assim, não, essa é uma pessoa tóxica. Como me deixa isso irado? Eu fico preocupado. Não, pastor, não fica perto dessa pessoa não, que ela é muito tóxica. Irmão, só pega em mim aquilo que eu deixo. Eu não escolho. Eu posso ficar onde eu estiver. Só pega aquilo que eu deixo. Então não tem nada a ver com livre-arbítrio. Isso é racionalidade da fé. Você tem que saber que isso é bom, eu faço. Isso é ruim, eu vou parar de fazer. Porque agora, eu já sou a coisa mais importante de Deus na terra. Eu sou o quê? O altar que Deus quer habitar. Deus quer ficar aí dentro do seu coração. Deus quer ficar aí dentro da sua casa. E se tiver alguém morto, alguma coisa morta, se já tiver alguém fedendo, é uma simbologia espiritual por conta dos seus pecados. Deus quer te dar vida de novo, em nome de Jesus. Deus quer acrescentar a você a alegria que você perdeu por conta dessa vida agitada, bate para um lado para o outro, bate para um lado para o outro, e não chega a lugar nenhum. Deus quer fazer você entender que quando você chegar aqui, a única coisa que interessa, a única, é a presença de Deus. O resto é só consequência. Porque as demais coisas, naturalmente, são o quê? Acrescentadas. Se tem alguém entre vós doente, ore. Se tem alguém entre vós triste, cante louvores. Então quando eu chego aqui, que eu sei que tem alguém doente, o que nós fazemos? Oramos. E sabemos que muitas vezes essa oração é respondida, como do irmão José e outros tantos irmãos que são abençoados pelo Senhor.
são agraciados pelo poder de Deus. Não há marketing disso. Não tem propaganda disso. E eu acho até errado de quem faz. Mas eu não posso deixar de lembrar vocês que Jesus não pode ser hóspede. Ele precisa ser dono da tua vida. Ele precisa ter todo o espaço liberado. Ó, Senhor, não é só a sala que eu quero que o Senhor esteja. Eu quero que o Senhor esteja lá naquele quartinho, que tem uma porção de coisa amontoada, uma porção de coisa que não precisava estar lá. Me ajuda a arrumar isso, porque é isso que está tirando o meu sono, é isso que está tirando a minha alegria, é isso que está tirando a minha paz. E não seja Marta, irmão, mas seja quem? Maria. Escolha a boa parte e ninguém vai te tirar. Feche os seus olhos. Você compreendeu a mensagem? As mulheres andam agitadas? Andam. Escolha a melhor parte. Organize isso. Os homens preocupados com a agitação das mulheres? Organize isso. Peça ao Senhor. Dê espaço ao Senhor. Quem sabe essa noite exista alguém entre nós que gostaria que Jesus viesse ser o Senhor do seu coração, o Senhor da sua vida. Levante a sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão José. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmãozinho. Deus abençoe. Que o Senhor seja glorificado pelas vidas que estão dizendo ao Senhor: Senhor, entendi aí, antes de qualquer coisa e acima de tudo, o Senhor é o que me faz importante. E aquilo que está tirando do meu coração o sono, hoje em nome de Jesus o Senhor vai resolver. Hoje em nome de Jesus o Senhor vai curar. Hoje em nome de Jesus o Senhor vai me botar no lugar certo. Hoje em nome de Jesus o Senhor vai ajustar a minha casa. Hoje em nome de Jesus o Senhor vai afastar tudo que não é bom, para a glória do teu nome.